Diretamente do estúdio multiuso da HS Comunicação em Pará de Minas, programa Observações, com Henrique Silva. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o diabetes, essa doença que é uma das principais que acometem os brasileiros, principalmente nos últimos anos. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 16 milhões de brasileiros estão acometidos com a doença. Bom, e a gente estima que seja muito maior esses dados, uma vez que há muita subnotificação. Mas afinal, de onde surge o diabetes? Como faz para fazer o tratamento correto e as diversas formas de prevenção? Bom, e quem responde essas e outras perguntas para a gente é o médico endocrinologista Flávio Ladeira, que vem aqui hoje, claro, ele que atende aí várias cidades da região centro-oeste, vem ao nosso programa hoje fazer um panorama sobre a doença para a gente e falar, claro, sobre as formas de prevenção. Bom, doutor Flávio, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. A gente sabe que a agenda de médico é um pouco apertada, mas você conseguiu um tempinho para estar aqui conosco hoje. E eu começo, o nosso programa te perguntando isso. Como que você analisa esse cenário, Já são mais aí de 16 milhões de diabéticos no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Diabéticos, e isso mostra também que é um índice que cada vez tende a crescer mais, principalmente porque o brasileiro não tem um estilo de vida muito saudável. Então, como que você percebe esses dados? Boa noite, Henrique. Boa noite. Muito obrigado aí pelo convite, boa noite a todos, O diabetes hoje é uma epidemia não só brasileira como mundial, Estima-se hoje que nós temos aproximadamente, em termos mundiais, aí, uma prevalência de diabetes em torno de 800 milhões de pacientes, sendo que no Brasil, igual você acabou de dizer agora, é realmente essa prevalência mesmo, Pouco mais de 16 milhões de pacientes, É uma prevalência alta, é um dado alarmante, é um dado que vem crescendo a cada dia, a gente acompanha isso na minha prática diária, nas publicações, nos estudos, nas pesquisas, E a diabetes, igual eu disse, é uma epidemia mundial que cresce a cada dia. Um dado importante que nós temos hoje, a prevalência em torno aí de cada, por exemplo, se você coloca aí de 10 pacientes, um diabético. E um dado muito mais importante do que isso, porque o paciente diabético, na maioria das vezes, quando ele vai ter o diagnóstico, é o que você disse, ele é subnotificado, ele não sabe que tem a doença. Então, dessa prevalência aí que nós temos aí, em torno aí de 40% a 45% não sabe que já é diabético ou que está naquele diabetes fase inicial, Que são as fases que a gente preconiza muitas vezes de já tentar um início de tratamento para aquele paciente, Aquele paciente que já está fazendo o diagnóstico e que a gente está inicial e que através disso aí, desse início aí, acompanhando, gradativo, que o paciente diabético, eu costumo dizer o seguinte, ele vem para a gente e ele é um paciente que a gente tem que acompanhar ele sempre. O diabetes, muitas vezes, na maioria das vezes, não é uma doença que ela vem e vai embora, certo? Ela vem e muitas vezes ela fica crônica, ela permanece, Então, se a gente for pensar em termos assim, de investimento, de gastos com saúde, seja pública, seja saúde privada, Nós temos um gasto muito alto hoje com diabetes e a gente agindo na prevenção disso aí, no diagnóstico precoce, na otimização, na melhora do tratamento para aquele paciente, a gente consegue melhorar isso em termos futuros. Quem sabe mudando essa prevalência crescente dos diagnósticos de diabetes, que muita coisa no diabetes, aquele paciente, às vezes, que já tem uma predisposição à doença, você pode, às vezes, sabendo que ele tem uma genética, sabendo que ele tem uma predisposição, você tentar mudar essa história fazendo algumas orientações para esse paciente. Agora, doutor Flávio, para quem não sabe, o que é o diabetes? Porque quando a gente fala assim, muita gente já liga algo realmente à insulina, a questão do açúcar, glicose alta, também muitas pessoas têm essa confusão. O que é o diabetes e quais são os tipos que mais acometem a população? Sim, é uma pergunta muito frequente, O diabetes, o que ele é? São aumento dos níveis de açúcar no nosso sangue, em termos grosseiros, É considerado o aumento da glicemia, da glicose no nosso sangue, tá?
Existem alguns valores específicos que são critérios diagnósticos, né? E por que esse açúcar no nosso sangue aumenta no paciente diabético e no paciente não diabético ele mantém em níveis normais e níveis adequados? Muitas vezes nós temos ou uma deficiência na produção de insulina pelo nosso próprio organismo, que são as células produtoras de insulina no nosso organismo, elas estão no pâncreas e muitas vezes a gente tem deficiência dessas células, tá? E muitas vezes, muitos pacientes, eles produzem a insulina, só que o organismo dele, por condições genéticas, por estilo de vida inadequado, por fatores associados, que a gente vai falar isso, às vezes, posteriormente, né? Sobrepeso, né? Começa a ter o que a gente chama de resistência insulínica, tá? Ele produz a insulina, mas ele não consegue fazer com que aquela insulina que ele produza consiga manter o nível de açúcar no sangue normal. Bom, com relação aos nossos tipos de diabetes, os mais comuns, né? Seria o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional, tá? O diabetes tipo 1, já colocando um diagnóstico bem já abrangente, né? É o diabético no paciente mais jovem, tá? Acomete crianças e adultos jovens. Pode acometer adultos também, sem ser adultos jovens? Pode, mais raro, tá? Qual que é a característica principal dele? O organismo, ele para de produzir insulina. Então, você tem um acometimento, geralmente o diabetes tipo 1, o organismo nosso, ele entende que as células produtoras de insulina são estranhas a ele. E ele desenvolve uma defesa contra essas células. E ele destrói essas células e o organismo começa a ter uma diminuição, tem uma diminuição abrupta da secreção de insulina, com isso não consegue metabolizar o açúcar do sangue e os níveis de açúcar no sangue ficam muito elevados, tá? É um diagnóstico que ela vem geralmente de início súbito, diferente do diabetes tipo 2, tá? O diabetes tipo 2 é aquele paciente que ele produz insulina, tá? Mas só que ele tem uma produção insuficiente de insulina pelo pâncreas, ou mesmo aquele mecanismo que eu disse anteriormente. Ele produz, mas ele não consegue utilizar aquela insulina de maneira adequada, provavelmente, na maioria dos casos, por uma resistência insulínica. E o diabetes gestacional, que o próprio nome já indica, né? É o diabetes que acomete gestante, tá? Essa diabetes gestacional, ela é mais comum depois do primeiro trimestre da gravidez. Por que ela acontece? Explicando bem assim de forma também geral, né? Geralmente, por às vezes alguma predisposição que a paciente já tem e por ação dos hormônios próprios da placenta, que induzem uma resistência insulínica, tá? Bom, esse diabetes gestacional, ele é o diabetes da gestação. Quando acaba a gravidez, o diabetes geralmente ele desaparece. Porém, aquele paciente com diabetes gestacional, ele tem um risco 2 vezes ou até mais, ou até maior, de desenvolver um diabetes tipo 2 mesmo após a gestação. Então tem que fazer um controle. Então são basicamente esses 3 tipos: diabetes tipo 1, tipo 2 e o diabetes gestacional. Tem o diabetes entre o 1 e o 2, que são os diabetes genéticos, mas que entra entre a categoria 1 e 2. Mas basicamente são esses 3 tipos que são os mais comuns e são os mais conhecidos e o que a gente mais lida com eles. Agora, doutor Flávio, em relação ao diabetes, né, é algum fator hereditário ou ele surge automaticamente no nosso organismo se a gente ali, né, tiver consumindo muito alimento, né, com açúcar e tudo mais? De onde que ele surge? Porque muitas pessoas imaginam que seja só por fatores externos, mas pode ter também algum fator hereditário, não é isso? Sim, perfeitamente. A diabetes tem um componente hereditário muito grande. A gente pega, às vezes, o paciente que você começa a investigar a família inteira tem diabetes. Então, ele já tinha essa predisposição, tá, genética associada com fatores ambientais. Quais são esses fatores ambientais e que podem ser modificados? Que eu acho que é a grande questão, nosso grande desafio, né?
é realmente, por exemplo, o brasileiro, não só o brasileiro, mas o ser humano em si. O nosso estilo de vida é um estilo muito corrido, alimentação errada, é fast food, né? É lanche, é pão, muito carboidrato, excesso de carboidrato, e acaba que associado às vezes à predisposição genética que já existe, associado a um estilo de vida que não está legal, alimentação inadequada, falta da atividade física, somando esses fatores a doença vem, né? Principalmente diabetes tipo 2. O diabético tipo 1, que é aquele que eu disse que tem um componente genético grande, tem mesmo, tá? Que é aquele que o organismo desenvolve uma defesa contra as células produtoras de insulina, né? Maioria dos casos tem componente genético associado e que veio herdado. Ah, mas uma criança desenvolveu o diabetes tipo 1, mas não tem ninguém na família. Tudo bem, isso existe. Mas o mais comum é ter um componente hereditário junto, né? Mas o organismo pode desenvolver uma defesa e uma reação contra ele mesmo desenvolvendo o diabetes. Associa aí um monte de fatores, principalmente quando acomete adultos jovens, alguns fatores que a pessoa está vivendo, de estresse, acaba que a resistência você fica mais exposto, né? Então são esses fatores. Então acho sim que tem um componente genético muito grande associado ao estilo de vida que às vezes já não está legal e vem vindo errado há mais tempo. Agora, o diabetes, ele costuma também ser bem silencioso, né? As pessoas, quando descobrem, às vezes tem algum tipo ali de efeito colateral, então, quando já estão indo para o hospital, já estão agudizadas já em relação àquele quadro. Quais são os primeiros sintomas, se é que a gente pode falar assim, os primeiros sinais de que o corpo não está bem ali com os seus hormônios, sobretudo com a insulina? Sim. É uma doença que eu costumo dizer que é uma doença traiçoeira, né? Muitas vezes ela não mostra o que está acontecendo e por que está acontecendo, tá? No diabetes tipo 1, as manifestações acontecem mais, mas nem sempre elas são perceptíveis porque você associa a outros sintomas comuns do dia a dia, tais como, às vezes, um emagrecimento de início abrupto, tá? Um excesso de sede, tá? O paciente começa a beber muita água, principalmente no diabetes tipo 1, tá? E às vezes aquelas idas ao banheiro à noite que começa a ter uma frequência muito grande. Ah, eu não estava indo no banheiro e começo a ir em torno de 3 vezes, 4 vezes por noite. Isso é sinal que a glicemia no nosso organismo está alta e o nosso organismo está manifestando isso aí. Isso é muito comum acontecer, principalmente no diabetes tipo 1, tá? Bom, o diabetes tipo 2, ele já é mais silencioso. Muitas vezes, a glicose, ela vai demonstrar sintomas quando ela passa aí de 200 e pouco. Até aí, o seu organismo consegue controlar, não manifestando sintomas, tá? Por isso que muitas vezes o paciente às vezes não sabe o que é. Porque quando ele começa a fazer muito xixi, beber muita água, perder muito peso sem uma explicação definida, ele já atenta para isso, tem alguma coisa errada, né? Mas isso vai acontecer quando ela passa de níveis muito elevados, tá? Então, quando ela fica em níveis mais baixos, iniciais, você não tem sintomas realmente. Melhor forma de você fazer o diagnóstico, de você ficar alerta. É claro que observando o nosso corpo todo dia, alguma coisa que mudou do dia a dia, mas é realmente fazer exames e se tem uma predisposição genética, ficar mais alerta com relação a isso aí, tá? Em termos de sintomas, então, quando é que ela vai dar sintomas e vai mostrar, pessoal, você está diabético, mas isso aí quando ela já está mais alta, tá? Mas muitas vezes ela não está tão alta e quando ela manifesta, você já está com ela há bem mais tempo, tá? E ela já, às vezes, já teve algum grau de comprometimento, fora o que o diabetes já realmente é, que ele afeta outros órgãos. Ok, doutor Flávio, agora a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais observações, até já.
A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Beams, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Especialista em regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Ceurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos com prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas Ceurb realizou o sonho de diversos moradores de Igaratinga e região. Faça já um contato com a Praminas Ceurb. Ligue 373232 2890 ou 99669-1755. Na hora de montar ou renovar seu escritório, conte com a experiência de quem entende do assunto. A Gavini Móveis conta com tudo o que você precisa em móveis para escritório, conforto, funcionalidade e design para transformar seu ambiente de trabalho. Faça já uma visita em nosso showroom e se encante com a Gavini Móveis. Estamos em Itaúna, na Rua Silva Jardim 774, próximo à Cooperita. Gavini Móveis, seu escritório começa aqui. Ligue 3402-2025 ou chame no WhatsApp 98409-2025. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. De volta com observações que hoje fala como você pode se prevenir do diabetes. Bom, doutor Flávio, a gente vai falar agora dos fatores de risco, né? Muitas pessoas elas não entendem que tudo que se desenvolve no organismo tem algum tipo também de fatores externos e tudo mais. Em relação aos bons e maus hábitos de vida, o que isso hoje tem impactado principalmente nessa questão dos fatores de risco da própria diabetes? Bom, isso aí é muito falado, né? Igual eu disse anteriormente, às vezes pela rotina acelerada de todo mundo, a gente dando preferência aí aos fast foods, né? Aos alimentos ultraprocessados, né? Que são não só para diabetes, mas tem outros potenciais que não são bons, né? Além de diabetes, às vezes potenciais cancerígenos, né? Mas o grande vilão dessa história toda aí é o hábito alimentar. Às vezes aquela pessoa que tem um excesso de carboidrato na dieta,
que não tem aquele hábito de fazer uma alimentação pausada de 3 em 3 horas, né? Faz um jejum muito prolongado, aquele paciente que, eu só almoço e janto, mas almoça muito arroz, almoça muito carboidrato. Isso tudo tem uma interferência muito grande no aparecimento e no controle da doença também, tá? Associado àquelas questões já genéticas e hereditárias que às vezes aquele paciente já carrega com ele, né? Todo paciente que tem o componente genético, hereditário, ele vai ter obrigatoriamente o diabetes? Não, nem sempre. Se aquele paciente ele cuida, ele faz uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, que não tem excesso de carboidratos, que tem lá salada, que tem verdura, que tem a proteína que precisa, né? E faz uma atividade física, ele tem um potencial muito menor, né? Agora, aquele paciente que realmente exagera, que tem um excesso de açúcar muito grande na dieta, que querendo ou não entra no carboidrato, realmente é um paciente com potencial maior. Eu não estou falando que o carboidrato ele é de todo mal, não é isso que eu estou dizendo. O carboidrato sim é bem indicado, é uma fonte de energia que o nosso organismo precisa, mas na quantidade certa que o nosso organismo precisa. Tudo que é muito, tudo que é exagero pode sobrar e fazer mal em algum momento. Agora, para quem não sabe o que é carboidrato, né? Quais são os alimentos que se encaixam dentro dessa situação? Vamos lá. O que são os carboidratos hoje, né? É o que a gente chama das fontes de energia também, né? Nós temos hoje o arroz, a batata, mandioca, os derivados da farinha de uma forma geral são carboidratos, tá? E os açúcares, que são grandes fontes de carboidratos também. Agora, muitas pessoas convivem diariamente com obesidade e sedentarismo, que estão automaticamente muito ligados, né? Então, a gente tem hoje uma população extremamente obesa e a gente também tem as pessoas hoje que, por mais que muitas academias aí estejam lotadas, muitas pessoas também não fazem atividades físicas, né? Não se tem o mesmo número aí de pessoas fazendo atividades físicas no dia a dia. E muito por conta também do cansaço, às vezes chega cansado em casa, trabalhou o dia inteiro sentado, né? E ainda tem que fazer as atividades, né, inerentes à própria vida pessoal. Então, como que tanto a obesidade quanto também o sedentarismo tem potencializado o surgimento do diabetes no brasileiro? Bom, é uma questão importante, porque igual eu disse anteriormente, né, grande parte do diabetes, ele é produzido, tá, por uma deficiência na utilização de insulina que o seu organismo produz. E essa deficiência essa má utilização pela resistência insulínica. Por que existe essa resistência insulínica? O paciente obeso, ele é um paciente que ele tem uma resistência insulínica maior. Ele começa a produzir uma quantidade maior de insulina para poder neutralizar aquele açúcar no sangue. Em determinado momento ele não vai dar conta, ele não vai conseguir produzir o tanto que ele precisa porque a resistência insulínica ela vai aumentando. E uma questão importante, a própria resistência insulínica, ela faz com que aquele indivíduo, já portador de obesidade, que ele fique mais obeso e ele tem uma dificuldade maior de perder peso. Então é aí que a gente tem que agir, nós temos que agir nessa diminuição dessa resistência insulínica que existe nesse paciente. Eu costumo dizer que é um paciente que acaba que ele, além de ter essa resistência insulínica, ele tem uma predisposição já ao diabetes, ele começa a ficar com peso maior, dificuldade maior de perder peso e, consequentemente, começa a acumular gordura no fígado também e em outros órgãos viscerais importantes. Agora, além do sedentarismo, a gente tem justamente a resistência insulínica. Todo mundo que tem diabetes vai desenvolver a resistência insulínica ou não necessariamente? Não necessariamente, tá? O paciente, por exemplo, diabetes tipo 1, ele não tem resistência, geralmente ele não tem resistência insulínica, ele geralmente para de produzir insulina, né? O paciente tipo 2, geralmente, ele tem resistência insulínica. Só que essa resistência insulínica desse paciente, ela é, vamos dizer assim, tratável. Você tem como diminuir essa resistência, fazendo com que ela diminua e que com isso você controle o diabetes. A atividade física, igual você disse anteriormente, né? O hábito de vida hoje, corrido, mais uma vez dizendo isso,
o paciente às vezes que acaba que ele fica sedentário, porque eu estou cansado na hora que eu chego em casa, né? Mas a atividade física, ela é difícil às vezes de começar, mas depois que você começa e cria a rotina, aquilo ali vai fazer parte da sua vida e você sai daquela inércia que você está até então. E com a atividade física, você exercitando, você colocando a musculatura em atividade plena e regular, você, consequentemente, você está diminuindo essa resistência insulínica, que com sedentarismo também só aumenta. Agora, uma pergunta que eu vou te fazer, que eu tenho certeza que é dúvida de muitas pessoas. O que o diabetes impacta na vida da pessoa que hoje tem essa doença? Por quê? Porque muitas pessoas imaginam que com o avanço da ciência e da medicina também, ficou muito mais fácil conviver com o diabetes. Só que, pelo que a gente percebe também, automaticamente a pessoa está ali, se ela der qualquer desequilibrada na medicação, ela já está suscetível a passar mal, ela está suscetível também a ter outras, né, doenças que podem acometer o próprio organismo. Então, como que é conviver com o diabetes? É muito importante isso aí, porque o paciente diabético, ele não é muitas vezes só diabético. Ele é um paciente, às vezes, hipertenso, é um paciente com sobrepeso ou mesmo obesidade, né? E ele é um paciente com uma série de fatores de riscos inerentes a essa condição dele, tá? Enquanto o diabetes está ali silencioso, ele está fazendo tudo o que ele precisa de forma normal, até o momento que o diabetes começa a se manifestar. Não só de sintomas eu estou dizendo isso, mas através de complicações, tá? Quais são os principais órgãos que um diabetes, às vezes descontrolado, ou mesmo um diabetes que não está sendo acompanhado, pode afetar? Nós temos o acometimento dos rins, né, que o paciente começa a desenvolver uma doença renal progressiva, muitas vezes, em estágios avançados lá na frente, até em termos assim de diálise, que compromete muito a qualidade de vida desse paciente, claro, né? Nós temos o acometimento visual, que é muito importante, muito comum acontecer naquele paciente já com a doença, com diabetes mais avançado, porque começa a acontecer uma retinopatia diabética, que chama, e com isso dá uma baixa de acuidade visual muito grande, que também limita o dia a dia desse paciente. E os acometimentos vasculares, né, que também é muito importante, que a gente começa a ver, às vezes todo mundo já viu um dia uma pessoa, às vezes, que perdeu um pé porque teve um furado, não viu e aquela infecção se alastrou, mas não é que a infecção se alastrou, é porque o paciente era diabético, já tinha complicações vasculares, desenvolveu um pé diabético, aí começa a amputação de dedos, amputação de pé, de membros, né, também afetando a qualidade de vida desse paciente. Então, em suma, o que o diabetes não controlado ele leva? Ele leva a uma diminuição da qualidade de vida daquele paciente quando ele complica alguns órgãos-alvos importantes. E o diabetes, por si só, ele aumenta o risco de doença renal, que já foi dito, e também de doença cardíaca também. E o paciente diabético, paciente com gordura no sangue e um paciente cardiológico é um paciente potencialmente grave, não que ele esteja naquele momento, mas ele pode vir a ficar a qualquer momento. Evento cardiológico que eu falo é um infarto, um AVC, né? Que é aquele paciente que está bem, tem um AVC, bom, a qualidade de vida dele daquele momento em diante depende da sequela que ele vai ter, né? Bom, e vale ressaltar também o seguinte, né? Quem hoje está convivendo com diabetes, automaticamente tem alguns efeitos colaterais. A gente já vê muitas pessoas aí perdendo membros, né? Tendo paralisação de alguns órgãos. Por que isso acontece também no próprio organismo? É essa série de fatores que vão se complicando e chega um momento que o corpo não dá conta. Exatamente. O nosso corpo, ele tem um limite, certo? O nosso corpo tolera até X, mais do que isso começa a ter excesso e ele começa a sofrer com isso. Por que o paciente tem um acometimento dos rins? Porque tem excesso de açúcar filtrando no rim e que vai prejudicar esse rim, porque ele está trabalhando em excesso e vai desenvolver uma insuficiência renal. Na visão, a mesma coisa, há acúmulo de glicose, né, de açúcar e os vasos vasculares,
O acometimento da retina, né? Ele é acometido e começa a dar pequenas hemorragias vasculares na retina, dando a retinopatia diabética. E no acometimento vascular de membros, por que dá amputação? Porque com excesso de açúcar, com os acometimentos vasculares do diabetes, o paciente não consegue ter uma cicatrização e a circulação não consegue chegar com o que precisaria nas extremidades, tá? Por isso que tem os acometimentos, tanto visuais, renais e vasculares. Ok, doutor Flávio, agora a gente faz mais um intervalo, daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Especialista em regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Pramina Ceurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos com prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Pramina Ceurb realizou o sonho de diversos moradores de Igaratinga e região. Faça já um contato com a Pramina Ceurb. Ligue 373232 2890 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Na hora de montar ou renovar seu escritório, conte com a experiência de quem entende do assunto. A Gavini Móveis conta com tudo o que você precisa em móveis para escritório. Conforto, funcionalidade e design para transformar seu ambiente de trabalho. Faça já uma visita em nosso showroom e se encante com a Gavini Móveis. Estamos em Itaúna, na Rua Silva Jardim 774, próxima a Cooperita. Gavini Móveis, seu escritório começa aqui. Ligue 3402-2025 ou chame no WhatsApp 98409-2025. Alô? Alô, Sebastião? Alô? Fiz um Pix errado aí pra sua conta? Confere aí no seu banco. Tem como devolver? Tem sim, ué. Se o dinheiro não é meu, devolvo sim, ué. Que dinheiro é esse que você vai devolver, tchau? O rapaz fez um Pix errado pra mim, senhor. Rapaz, faz isso não, isso é golpe. Olha só, rapaz, quase que eu caio nessa. Aí ele me ligando aqui, ó. Ô, filha da... Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De volta com observações que hoje falam sobre prevenção ao diabetes. Bom, doutor Flávio, a gente fala agora também de diabetes infantil, né? Muita gente imagina que seja somente adultos e idosos que sejam acometidos pelo diabetes. Porém, a gente tem um dado aqui que é alarmante também, que é o seguinte: o Brasil, ele está na 3ª posição no ranking mundial de diabetes tipo 1 em crianças e adolescentes, com cerca de 93 mil casos, segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, em quais casos as crianças estão sujeitas a desenvolverem o diabetes? Bom, é aquele diabetes tipo 1 que eu disse anteriormente, né? Ele acomete crianças, adolescentes e adultos jovens, né? As crianças, esse acometimento, geralmente, ele é de início abrupto, é de uma vez, tá? A criança, às vezes, começa a ter
mais xixi à noite, emagrece muito e muitas vezes associado, às vezes a criança tem um episódio de vômito, diarreia e vai desenvolver o diabetes a partir dessa descompensação que já existiu, às vezes, gastrointestinal, tipo um gatilho, vamos dizer assim, né? Pode acometer qualquer idade, tá? Tem desde RN com recém-nascido com diabetes, até crianças em idades menores, adolescentes e jovens, tá? E hoje em dia, você disse aí, cada vez mais isso está acontecendo. É por causa do estilo de vida? Nesse tipo de diabetes, o tipo 1, a gente não pode falar especificamente disso aí não, é menos comum. Claro que aquela criança ou aquele adolescente que tem um consumo excessivo de doce, de carboidrato, pode às vezes ter uma tendência maior, mas geralmente tem um componente genético hereditário bem grande associado a isso aí. Igual eu disse no início, né? Nesse diabetes, o nosso corpo ele para de produzir insulina. As células são destruídas, tá? E elas ficam com uma produção bem insuficiente. Às vezes o que fica ali de produção de insulina é só o que resta de reserva, tá? Que às vezes mantém aí 1 ano, mas já tendo que usar a insulina logo de início, porque você tem que repor o que o organismo não produz. Nesses casos, tem que ser realmente insulina mesmo, não adianta remédios, né, nessa faixa etária do diabetes tipo 1, é só insulina mesmo. Agora, os pais que estão nos assistindo pensam, como que eu posso então proteger o meu filho? Tem alguma forma de prevenção? Ou em relação, né, a crianças e adolescentes, não existe essa questão? Como que funciona? Eu acho que a proteção aí, eu acho que é ficar atento ao seu filho todo dia, certo? O meu filho não fazia xixi na cama e de repente ele começa a fazer xixi na cama, entendeu? É um indício que tem alguma coisa errada, tá? Não que seja o diabetes, não é isso. É só para ficar atento às modificações que pode acontecer. Com relação aos adolescentes, eu acho que a função dos pais ou de qualquer pessoa que quer o bem de um filho ou de um familiar próximo é orientar com relação aos hábitos de vida, que também é importante, né? Não só nas pessoas, nos adultos e nos idosos, não, mas nas pessoas desde crianças e adolescentes, estimular uma atividade física, estimular um hábito saudável. Mas realmente, nessa faixa etária, o que eu acho mais importante, o recado que eu dou aqui hoje, é ficar atento ao seu filho ou à pessoa próxima de você, a mudanças que não existiam antes e que começam a acontecer de início repentino, entendeu? Agora, em se tratando de faixa etária, né, muitas pessoas acham ali que somente as pessoas mais idosas e tudo mais, mas a gente está vendo também que muitos jovens, né, entre 25 a 40 anos, estão desenvolvendo cada vez mais cedo doenças, né, que muitas vezes eram para os idosos mesmo, como diabetes, cânceres e por aí vai. Então, hoje, qual que é a faixa etária, se é que a gente pode dizer assim, que mais é acometida pelo diabetes? A faixa etária ainda maior ainda é do diabetes tipo 2, certo? Que é aquela faixa etária acima dos 35, 40 anos, ainda é a prevalência maior, tá? Mas hoje em dia a gente vê isso que está crescendo a cada dia que passa, adultos mais jovens, tá? Desenvolvendo diabetes, muitas vezes pela própria obesidade associada, tá? Tem o diabetes tipo 1 que pode acometer lá mais tardio, por volta dos 25, 30 anos, existe, tá? Por que esse paciente desenvolveu esse diabetes nessa faixa etária e não desenvolveu antes? Pode ser, às vezes, algum contexto que ele está vivendo naquele momento, tá? De estresse, de condição que o organismo está mais vulnerável, tá? E associado ao estilo de vida que tem que frisar muito hoje e que faz uma diferença muito grande em qualquer faixa etária, tá? E eu acho que associado aí à atividade física, associado a um hábito de vida mais saudável, né? A gente vê os adolescentes hoje, uma alimentação cada vez mais difícil, né?
Não é aquele hábito que ele às vezes tem no dia a dia, mas excesso às vezes de sanduíches, de pizza, de açúcares, né? Dos alimentos ultraprocessados, voltando a falar mais uma vez isso aí. Então tem que dar uma diminuída nisso aí para tentar evitar. Mas eu fiz tudo isso e apareceu. Pode acontecer, realmente pode acontecer, porque às vezes já tem um componente hereditário que ele já carrega, alguma genética e que vai manifestar em alguma fase da vida. Não só o diabetes pode acontecer isso, como várias outras condições que o ser humano tem, que são às vezes defesas que o organismo produz contra ele mesmo. E a partir daí desenvolve um processo inflamatório, processo de destruição de uma célula produtora de certo hormônio ou certa substância e que vai desenvolver a doença. Agora, a gente percebe também que com o envelhecimento da população, hoje a expectativa de vida do brasileiro é 70 mais, né? 70, 80 mais. E automaticamente, quando o nosso organismo vai envelhecendo, ele também vai apresentando novos sintomas e é um outro estilo também, porque as células também estão ficando mais fracas por conta também do envelhecimento que é inerente, isso é normal do ser humano. Então, hoje os idosos, quais são os principais cuidados que eles precisam ter em relação a esse envelhecimento saudável? Por que a gente fala isso? Porque tem muito idoso que não tem atenção devida da família, que não consegue ter o controle certo das suas medicações, que não consegue também associar tantas medicações que envolvem outras doenças também. Então, hoje, como que está o idoso com diabetes aqui no Brasil, na sua visão? Bom, é muito importante a gente falar dessa faixa etária, porque é a faixa etária, querendo ou não, mais prevalente, né? Tanto de diabetes quanto outras condições. Igual você mesmo disse agora, o nosso organismo por si só, com o envelhecimento, né, ele tem uma diminuição da produção, seja de insulina ou outras substâncias que são necessárias, tá? Bom, uma coisa muito importante que eu acho aí, o idoso, ele é um paciente, muitas vezes, ele é uma polifarmácia, ele tem muitos medicamentos associados, não só para o diabetes, pressão, colesterol, às vezes tireoide, às vezes um grau de ansiedade, né? Então tem muitos medicamentos associados e às vezes ele não consegue gerenciar isso de uma forma regular. Então é importante o controle disso aí para o diabetes não avançar, né? Igual eu disse, o nosso grande desafio é o controle do paciente diabético, não só no paciente idoso, mas no idoso com certeza mais. Porque olha, é um dado alarmante que a gente tem hoje de pacientes diabéticos, de cada 10 pacientes diabéticos você tem 2 controlados. Então, esse paciente que hoje não é idoso, mas que ele é um adulto hoje, que ele vai envelhecer, se ele não está controlado, com certeza as complicações vão vir lá a hora que ele estiver idoso, consequentemente, né? Então o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que estimular no idoso? Essa vigilância é muito importante, né? Não digo vigilância, acho que a monitorização se está sendo feito certo, às vezes a insulina ou próprios hipoglicemiantes orais mesmo, né? E estimular sempre aquele paciente idoso a se exercitar também, não só para o diabetes, mas para a mobilidade dele, para o envelhecimento saudável, que se diz muito hoje, e por isso que a população está vivendo mais, né? Porque cada vez mais a gente tem tentado bater nessa tecla para o paciente envelhecer melhor. Mas ficar idoso, ficar velho não é bom, é muito bom sim. E eu acho que você envelhecer com saúde, melhor ainda. Até porque a outra opção é a morte, né? Exatamente, morrer novo ninguém quer, né? Então envelhecer com qualidade de vida, com você tendo autonomia das coisas que você tem, quanto mais você se cuidar, melhor você vai ficar no futuro, né? E com relação ao diabetes, claro, por quê? Porque eu evito aquelas complicações nos órgãos que o diabetes pode afetar e que depois as consequências vão limitar aquele paciente e ele vai ficar pior. Com certeza. Ok, doutor Flávio, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Até já.
A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Beams, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Especialista em regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Ceurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos com prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas Ceurb realizou o sonho de diversos moradores de Igaratinga e região. Faça já um contato com a Praminas Ceurb. Ligue 373232 2890 ou 99669-1755. Na hora de montar ou renovar seu escritório, conte com a experiência de quem entende do assunto. A Gavini Móveis conta com tudo o que você precisa em móveis para escritório, conforto, funcionalidade e design para transformar seu ambiente de trabalho. Faça já uma visita em nosso showroom e se encante com a Gavini Móveis. Estamos em Itaúna, na Rua Silva Jardim 774, próximo à Cooperita. Gavini Móveis, seu escritório começa aqui. Ligue 3402-2025 ou chame no WhatsApp 98409-2025. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta com observações que hoje te ensina como prevenir o diabetes. O Dr. Flávio, agora a gente fala justamente de prevenção, né? Como evitar, a gente ao longo do programa veio dando dicas e tal, mas agora realmente a prevenção. Como eu previno o diabetes, como eu realmente passo a desenvolver um hábito mais saudável para que eu não tenha não só o diabetes, mas as outras doenças também que estão coligadas a ele. Bom, além de tudo que eu já disse anteriormente, da mudança do estilo de vida, da alimentação, que isso aí tem que acontecer, né? Mas eu acho que muito importante é a gente pensar naquilo que eu disse lá no início. O diabetes é silencioso, certo? Então, muitas vezes, ele não vai manifestar. E a pessoa, às vezes, já está com diabetes e não sabe que tem o diabetes. Então, o que é importante? É você não deixar para ir no médico, seja no endocrinologista, seja no seu clínico, seja no médico da unidade básica, da onde for, certo? Na hora que você está manifestando alguma coisa. Mas criar rotina, como existe
por exemplo, a mulher tem que se prevenir, o homem também tem que se prevenir, né? Para mama, para próstata, para colo de útero, para várias doenças, o diabetes também é uma, tá? E qual a melhor forma de você ter isso aí sob seu controle? Fazendo exame, claro, né? Então, de tempo em tempo, colocar uma rotina de você ir ao médico para fazer os exames, fazer uma avaliação, principalmente se você já é aquele paciente pré-diabético, se já é aquele paciente com uma predisposição já grande, com a família inteira já, que já existe a doença, que muitas vezes o paciente chega e fala assim, eu já vi a minha mãe, foi assim, meu pai, meu tio, fulano, beleza, então vamos cuidar, para você às vezes não ficar igual o conhecido ficou, entendeu? E a melhor forma que eu acho, além da mudança de tudo, é você realmente ter nas suas mãos que você está fazendo a sua parte. Como? Assim como qualquer coisa que você faz, por exemplo, um exemplo grosseiro, que é uma revisão de um carro, que o carro não dá o defeito, mas você faz a revisão dele para ele não dar o defeito, ou mesmo você vê alguma coisa precoce, nosso corpo também é assim. É muito importante você se prevenir para você não, às vezes, ter que fazer curativo depois, certo? E você, através disso, não, eu sou pré-diabético, vou mudar meu hábito a partir de hoje. Tudo bem que não mudou para trás, mas está valendo. A partir do momento que você está sabendo, eu acho que já dá aquele choque de realidade, né? E você já começa a mudar o dia a dia seu e fazer esse controle de acordo com o seu médico. Às vezes, não, vamos fazer o controle anual, vamos fazer de 2 em 2 anos. O paciente já às vezes é pré-diabético, já é diabético. A gente coloca uma rotina naquele paciente, por exemplo, mudei a medicação de um paciente diabético. A gente às vezes programa um retorno com 90 dias para reavaliar os exames, para ver se a medicação realmente foi eficaz, né? Para você saber o que você está fazendo e o paciente também ter a certeza que ele também está sendo bem medicado e que você está realmente tratando a doença e evitando que ela complique para frente, ou que ela evolua, né? Agora, no caso do surgimento, né, dos primeiros sintomas, muitas pessoas ficam apavoradas a quem eu devo recorrer ou onde eu devo ir. Em relação também ir no seu médico de confiança ou então buscar um atendimento especializado, porque tem gente que vai lá no Dr. Google, joga as informações lá, já vai na farmácia, se automedica e aquilo ali acaba também prejudicando, às vezes piorando ainda mais um tratamento que poderia ser muito mais efetivo. Então, como que hoje as pessoas devem proceder? Hoje, atualmente, né, com essa questão aí do acesso à informação muito amplo, né, a gente vê cada vez mais isso acontecer, né? Mas é importante, nem sempre aquilo que você coloca, aquele dado que você está colocando ali, é o que realmente vai acontecer. Então é importante você ir no seu médico de confiança, porque a medicina hoje, ela não é uma inércia, ela está em movimento todo dia, inclusive a parte de terapêutica, de tratamento, né? Ela está evoluindo a cada dia que passa, novos medicamentos surgem, né? Inclusive para combater os fatores adicionais, tais como a obesidade, né? Mas não agir por conta própria. Vai no médico e ele vai avaliar aquilo ali, você vai ter uma indicação melhor e muitas vezes você não precisa de tanto para tratar, às vezes, uma coisa que está pequena. E às vezes o paciente vai mais vamos dizer assim, um tiro de canhão numa formiga. Mas a hora que você precisar de um tratamento maior, você já gastou um cartucho que você tem, né? Então, deixa nós médicos avaliarmos, tentar interpretar da melhor forma possível e propor o que há de melhor naquele momento da doença para o paciente, né? E acho que o mais importante é isso. Porque o paciente hoje, igual você disse, ele vai na farmácia e compra. Um exemplo disso que a gente viu foram as canetas para emagrecer. São excelentes, é um medicamento assim, muito bom, acho que tem a indicação certa para ele. O mecanismo de ação, ele é excelente, ele faz você perder peso. Inclusive para o tratamento diabético, que as canetas emagrecedoras surgiram nos estudos para diabetes, né? E viram que foram muito eficazes com relação a isso e viram que tem um efeito
um efeito colateral, vamos dizer assim, um efeito adicional de perda de peso grande associada. Então, eu acho muito bem indicada quando tem que ser. Certo? Mas por um médico, né? Por um médico, que é o que a gente pede hoje, que inclusive houve essa mudança agora com a necessidade de receita médica, porque muitas vezes ficou banalizado o uso, né? Muita gente às vezes que não precisa usando. Igual eu disse, é um medicamento excelente, mas quando ele tem que ser realmente utilizado, né? E acho que, como um todo, como qualquer doença, não só diabetes, deixa aquele profissional que está ali lidando com aquilo todo dia, que está ali naquela missão dele, fornecer o que for melhor para o paciente naquele momento que ele está ali agora, né? Bom, e vale lembrar de sempre fazer pelo menos um check-up durante o ano e também visitar o médico, né? Porque com a correria do dia a dia a gente vai deixando tudo para depois. Engraçado que a gente deixa a nossa saúde, a nossa vida pessoal, né? Que é o mais importante para às vezes dedicar a trabalho, a algo que seja possível a gente colocar para depois e a gente sempre dá prioridade para aquilo ali. Aí na hora que a gente assusta, a nossa saúde está pedindo socorro. Então realmente ir uma vez ou 2 vezes ao ano ao médico e fazer esse check-up, que é super importante, né? Isso. É fazer o check-up programado, né? Aquela programação de check-up mesmo, né? De você ter aquela mente, por exemplo, eu não tenho diabetes, eu não tenho nada, eu vou fazer o exame todo ano para mim ter acesso do ano para o outro. O que eu melhorei? O que eu piorei? O que eu tenho que mudar? E naquele paciente diabético já, seguir a proposta que o médico te colocou. Ah, é para fazer o exame com 90 dias? É para fazer com 6 meses? Ah, não, mas 90 dias passa muito rápido, eu tenho muita coisa para fazer, o serviço está muito. Mas tirar um tempinho, você vai lá, faz aquilo, a gente olha, pronto, bola para frente, vamos programar para frente, está tudo ok, não tem que mudar nada, mas fazer essa programação aí, né? Seja ela ou preventiva ou mesmo curativa mesmo, né? Ok, doutor Flávio, nosso tempo está acabando. Quem quiser saber mais informações ou se tiver aí alguma dúvida e quiser tirá-la com o senhor, como pode fazer? Me coloco à disposição, tá? O meu consultório aqui em Pará de Minas é na Paramed, né? Do telefone lá é 37 3232 1222, né? E qualquer dúvida que tiver, pode mandar que eu respondo também no que for preciso. E atende na região também, né? Na região toda. Eu trabalho em Pará de Minas e trabalho em outras cidades aqui na região de Pará de Minas, em algumas prefeituras, né? Mas o meu consultório hoje é aqui em Pará de Minas mesmo. Tá certo, então. Bom, suas considerações finais para o nosso público. Minhas considerações é o seguinte, é aquilo que eu disse desde o início. Vamos prevenir para a gente ter uma qualidade de vida melhor, tá? Principalmente no que diz respeito ao diabetes. Vamos seguir o que é proposto, né? Tanto de medicamento, seja ele de comprimido, seja ele de insulina, seja ele com as canetas que podem perder peso, né? No estilo de vida, na dieta, em mudança como um todo. E a gente acompanhar isso assim com seriedade, tanto por parte do médico quanto por parte do paciente. Eu peço para todo paciente diabético, que é paciente meu, quem é paciente sabe disso, eu falo assim, você não pode negar a doença. Aceita a doença e vamos tratar essa doença e vamos manejar bem essa doença, né? E com isso tudo, o benefício é só para o paciente mesmo. O médico fica feliz de ter o paciente bem tratado, com certeza. Mas o médico também não fica feliz na hora que o paciente volta e não está seguindo, às vezes, o que precisa, né? As orientações. Que muitas vezes a gente tem que ser mais incisivo, principalmente com relação a isso. Mas não é fácil. Não vou falar que é fácil, porque não é. Mas
a gente pode tentar todo dia melhorar um pouco. Com certeza. Bom, doutor Flávio, muito obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Muito obrigado a todos, boa noite. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993-3060. Se você também quiser mandar as sugestões de pauta por lá, pode ficar à vontade. Você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será sempre avisado. Já você que está aí com o seu Instagram ou com o seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem tem mais Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!